Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no meu, no seu, no nosso Ribeirão em Movimento. Hoje, como vocês podem ver, estamos com um estúdio novo, né? Isso graças a vocês que nos acompanham há 7 anos. Hoje, 21 de dezembro, quinta-feira, o programa ao vivo. E se você está aí no sábado, no domingo à tarde, meu boa tarde, meu boa noite, minha saudação mais que especial. Está chegando o Natal, como que está aí a sua família? Já está se organizando para a ceia? Está comemorando o Natal? De que forma? E você sabe quem é o verdadeiro aniversariante no Natal? É dele mesmo que a gente vai falar hoje, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Figura histórica, religiosa, revolucionária. Que Jesus você acredita? Que Jesus nós queremos e com certeza nossa família se reúne para esse Jesus. E para hoje falar desse assunto, né, importantíssimo, está aqui o pastor Celso Luiz, que já veio aqui em outros programas, radialista, comunicador, né, sempre esteve apresentando programas aqui também na TV local e agora está aqui conosco novamente para falar um pouquinho desse Jesus histórico, abençoado, enfim, o Jesus que você quer conhecer com a gente. Então vem com a gente e não muda de canal. Celso, prazer ter você com a gente, tudo bom? Tudo bem, é prazer. O Sardinha está novamente aqui ao lado do Padre Jô e vamos aqui discorrer naquilo que for necessário a respeito do nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar aqui nesse longevo programa. É verdade. Né? É Depois de um período aí de impossibilidade, né? Em função da pandemia, estamos de volta. Eu agradeço pelo seu convite, pela lembrança. E todo ano você está aqui com a gente, né? Para falar nesse período, inclusive. Né? Isso. Nesse período, né, Celso? Por isso, te agradeço. Eu que agradeço. Bom? E também está aqui conosco o Padre Jô, lá da comunidade da Santa Ângela. Conheço o Padre Jô há um tempo já, de outras atividades aqui em Ribeirão Preto. E é um prazer ter você aqui, que é capelão também, né, Padre? Exatamente. Obrigado, Sertinho, pelo convite. Já estou me sentindo em casa ao lado do pastor Celso, que é uma figura carismática, e fico lisonjeado pelo convite, né, por estar aqui. Prazer é nosso, Padre, e a gente vai falar um pouquinho desse Jesus, né, a figura de Jesus histórico, e também para poder acompanhar esse bate-papo, está aqui com a gente, direto de São Paulo, ele faz parte aqui, é um líder religioso, né, o imã da Mesquita Luz de Ribeirão Preto, o Amir Galal, que está aqui conosco também, né, pela internet. Prazer ter o senhor aqui, tudo bem? Todo o prazer de encontrar vocês hoje, todo mundo, o padre, o pastor, todo mundo também aí. Satisfação ter o senhor aqui, sei da agenda também sua, né? Está no momento aí de deslocamento, fez questão de estar aqui com a gente, para falar um pouquinho também, né, da Palestina, da situação aí dessa guerra entre Israel e Palestina, que tem também, né, um fundo religioso, vamos falar assim, e vale a pena que a gente destacar e lembrar e refletir sobre esse momento difícil. Mas antes de iniciar nosso programa, queria chamar um vídeo aí para a gente iniciar, né, introduzir para você aí o tema de hoje, né? Quem foi Jesus Cristo? No Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus de Nazaré. E tem uns aspectos muito interessantes, subversivos, no nascimento de Jesus. Primeiro, tem uma mulher, Maria, no meio de uma sociedade patriarcal, cheia de violência contra as mulheres. Maria era pobre, vivia na periferia, em um pequeno vilarejo chamado Nazaré. E lá chega o anjo enviado por Deus, dizendo: Maria, você é feliz, porque você carrega no ventre a esperança, o enviado de Deus para a libertação do povo. Olha que loucura! Os governantes não se lembravam dela, a elite não se lembrava dela, mas Deus visitou essa mulher e empoderou essa mulher lá da periferia. Maria, então, muito feliz e extasiada, canta. Tem lá o Canto de Maria, em que ela agradece a Deus por ele ter se lembrado dela e do seu povo, e por ele visitar o povo para libertá-lo da soberba dos poderosos e encher de bens os mais pobres. Que lindo, não é? Mas não somente isso. José e Maria estavam indo para Belém, e no meio do caminho, Maria começou a sentir as dores de parto. Eles não encontraram um lugar adequado para Jesus nascer. Então, depois daquele parto muito difícil e complicado, colocaram Jesus numa manjedoura, local de depósito de alimento para animais. Jesus nasceu na precariedade, precisou de muito cuidado paterno e materno para driblar as injustiças da vida. Mas não somente isso.
3 reis magos, olhando para as estrelas, astrólogos, chegaram ao local onde Jesus havia nascido. E ali houve um congraçamento, um encontro entre religiões diferentes. A religião de José, Maria e Jesus e a religião daqueles magos. Portanto, no nascimento de Jesus tem diálogo interreligioso, congraçamento entre religiões diferentes. Mas não somente isso. O rei Herodes, que governava sobre aquele território, ficou sabendo que no meio do povo estava nascendo o enviado de Deus para a sua libertação, a libertação do povo. Herodes, cheio de raiva, sede de vingança, mandou matar todos os meninos até 2 anos de idade, um genocídio operado pelo próprio Estado. José e Maria então tiveram que correr, pegaram o menino Jesus e levaram para a África, para o Egito. Ainda bem que a fronteira não estava fechada e assim Jesus pôde sobreviver a um genocídio operado pelo Estado. Portanto, quando você for comemorar o Natal, lembrando do nascimento de Jesus, lembre-se do conteúdo disso. Ali tem empoderamento da mulher e da periferia, canto de justiça social, acolhimento à infância, celebração da diversidade e denúncia da violência cometida pelo Estado. Jesus é o Deus que assumiu a humanidade e o grito dos oprimidos para a celebração da diversidade e a prioridade absoluta do amor. Se for lembrar de Jesus, comprometa-se com isso. Feliz Natal! Esse aí é o pastor Henrique, né, deputado federal, né, e fala um pouquinho, né, dessa vertente aí do Jesus histórico também, né, que saiu em fuga ali, né, nós estamos falando de Palestina também. Eu vou aproveitar o ensejo e perguntar para o Amir, que está aqui conosco, né, lá em São Paulo, sobre a abordagem, né, que os muçulmanos têm também sobre a figura de Jesus, além de Maomé, sobre esse momento histórico, né, que os irmãos da Palestina vivem, né, um verdadeiro genocídio ali daquela população que passa num momento como esse, de reflexão, de falar sobre a vida. Nós temos ali, né, pessoas ali que estão em momentos de morte, né, e destruição. Amir, você participou aqui de manifestações em Ribeirão Preto também, né, em favor ali da vida daqueles povos. Eu queria que você comentasse, né, acabamos de ouvir aí o pastor Henrique, e como que o senhor, nesse momento, aí, esse Natal, esse dia 25 de dezembro, vocês, irmãos muçulmanos, estão, né, refletindo nesse momento, e quais são os desejos aí de vocês? Então, em nome de Deus e misericordioso, misericordiador, para começar essas palavras, quero falar sobre Jesus, como ele está muito importante no Islã. Nós consideramos Jesus um dos 5 mais importantes mensageiros de Deus. Então, com tanta certeza, para nós, o dia de nascimento ou qualquer coisa acontece na vida dele é importante para nós também. Então, eu falo um pouco sobre minha origem pessoal. Eu sou do Egito. Nasci e fui criado nesse mesmo bairro onde o Jesus fugiu quando ele estava nesse tempo que fugiu para o Egito. Que por isso eu com tanta certeza sei sobre a importância dos lugares mais sagrados, a árvore da Maria que está aí, as igrejas que é chamado Igreja da Maria, a Igreja de Virgem Maria, que a gente estava visitando, de vários tipos de cristão, como católico, evangélico, protestante, e a maioria que está no Egito são ortodoxos. Não sei se está sabendo sobre isso ou não, mas o Papa do Ortodoxo de Leste, ele está do Egito. Então, a gente tem nessa comemoração de Natal de todo ano uma festa nacional, não só festa religiosa, como acontece para algumas pessoas. Esse dia a gente está um pouco mudado ali no Egito, está comemorando no dia 7 de janeiro, por causa de assunto que o ortodoxo acredita no nascimento de Jesus nesse dia. Em geral, para nós, o nascimento de Jesus é muito importante. Se
tem diferença dentro de nós, cristãos, nossos irmãos cristãos, sobre como é Jesus realmente Deus, mensageiro de Deus, filho de Deus, depende de cada grupo, cada religião. Então, nós também respeitamos ele, respeitamos a Virgem Maria, respeitamos a história dele sempre, e nós cuidamos muito desse dia. Muito bom, Amir. Já vou voltar com você, né, para a gente comentar também, né, falar desse momento que vocês, né, muçulmanos, irmãos muçulmanos, passam e se preocupam com aquela situação específica ali, né, entre aquele conflito bélico entre Israel e Palestina. Mas agora eu vou passar também para o pastor Celso, né, da Metodista Renovada, sobre essa mensagem, né, do pastor Henrique. Celso, vocês têm essa sintonia também, essa vertente mais histórica da importância desse Jesus que foi um refugiado, né, de certa forma, né, estava ali oprimido pelo Estado, representado ali por Roma. Como que você, nesse momento, dia 25 de dezembro, enxerga esse fato? Eu acho que todo religioso que entenda um pouco daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, ele tem a consciência de que ele foi um prisioneiro político, foi julgado, condenado, torturado e morto. Então, nesse sentido, não faz muito sentido o que a gente vê acontecer por aí. Mas a gente tem, sim, claro, esse mesmo entendimento que o pastor Henrique Vieira disse no início. E algo com relação ao nosso irmão Amir falou sobre a data do Natal. Desculpa eu talvez decepcionar alguém, mas não existe uma data específica, certeira, do nascimento de Jesus, até porque a Bíblia não relata isso. E até porque o relato que nós vemos dos 3 reis magos, diz a palavra que eles estavam no campo. E lá no campo faz frio em dezembro. E como é que eles estavam no campo curtindo numa boa aquela noite bastante fria? Ainda que Jesus tenha nascido numa manjedoura e num estábulo, onde poderia ser aquecido inclusive pelos animais. Mas eu queria dizer da decepção, porque também não é uma decepção, porque o importante, né, padre, é que Jesus nasceu um dia. E a gente comemora o Natal, que é o nascimento de Jesus, em função, historicamente falando, foi determinado no século III ou IV, pela Igreja Católica, em função de algumas coisas que aconteciam e que precisava-se tomar uma força para que prevalecesse uma certa hegemonia da Igreja. Logo após o concílio de Nicéia, com Constantino sendo imperador, que permitiu que a Igreja fizesse parte, então, do Império. Mas Jesus nasceu, e de uma forma maravilhosa. Deus não precisou de homem para ter o seu filho, mas precisou de uma mulher. Isso é algo assim que eu levo no meu coração com uma importância tremenda. E me emociono, inclusive, porque a gente teve mãe, né? E talvez vocês ainda tenham. E Jesus, na palavra, ele pede ali na Santa Ceia, na última ceia, que nós deveríamos, em memória dele, fazer aquilo, comer o pão, tomar o cálice. Em memória de Jesus significa dizer que nós deveríamos lembrar a sua morte e não o seu nascimento. Porque nós sabemos que o Natal hoje representa, na verdade, um festival consumista. Ainda que seja maravilhoso você reunir a família, né? Passar momentos agradáveis, uma comida especial, uma bebida especial. Então, isso tem muita valia.
diante de Deus e para a nossa própria harmonia como ser humano. Mas a palavra, Jesus disse que não precisava lembrar do nascimento, mas sim da sua morte e ressurreição. Pode ficar à vontade, padre. A gente tem um único evangelho que fala sobre a infância de Jesus. Se fosse algo que era para acentuar, todos os evangelistas, né, teriam o mesmo caminho de Lucas, né, de falar sobre a infância. E a questão da data também acho que é tão importante a gente falar, porque não tem algo que é concreto que seja 25, né, de dezembro. Porém, isso é próprio nosso, do ser humano, que precisamos de um referencial, né? É verdade. Tudo a gente precisa de um sinal, né, para nos nortear ou para a gente se reunir, enfim, né? Eu acho que é um ponto positivo. Mas dentro do dogma e da tradição, talvez tenha alguns amigos nossos, telespectadores, que estejam chateados, mas esta é a realidade, né? Por isso que eu falei que poderia decepcionar alguém. Me desculpem, por favor. Acho que o mais importante é que ele nasceu. Nasceu, pronto. O mais importante é que ele nasceu. E da forma que nasceu humanidade também, né? É claro, Nasceu, pelo amor de Deus. Né, no local Aliás, pobre. eu digo o seguinte, o nosso irmão ali, que se referiu a Jesus como um dos grandes profetas, e que eu respeito, e ele foi mesmo, mas eu fico imaginando, depois da ressurreição, Tomé teve lá suas dúvidas, mas foi um dos grandes evangelistas, chegando até a Índia. Agora, eu fico imaginando o seguinte, para aqueles seguidores de Cristo, terem todos, com exceção o apóstolo João, que morreu de morte natural, todos foram mortos de forma trágica. A espada, a crucificação, a pele arrancada. A troco de quê, se Jesus não havia ressuscitado? Agora, eu imagino esses 40 dias que Jesus conviveu com esses apóstolos. Gente, o que Jesus não ensinou para esses 40? Será que eles não foram além daquilo que a gente vê? Será que eles não já haviam ressuscitado com Cristo nesses 40 dias, mesmo estando vivos? Livre pensar, é só pensar. A experiência que eles fazem dessa intimidade impactou tanto a vida deles que a gente bebe dessa realidade. Ainda hoje. Né? A gente bebe dessa fonte. E a gente respeita a tradição católica exatamente aí. Nessa crença de que nós chegamos até hoje vindo das orientações dos apóstolos. Não é isso ou estou errado? Eu só voltando para o Ami, porque eu estou tão contente da participação do Ami aqui, porque eu estava dizendo para o Fábio que eu sou padrinho de muçulmanos. Olha aí. Que é uma coisa que não é muito comum, né, Amir? Né, um padre ser padrinho um casal de muçulmanos que vieram de Benin, da África. Eu celebrava na Santa Teresa d'Ávila e eu via que sempre tinha um rapaz, ele participava do ritual católico, mas ele não fazia os mesmos gestos. E o outro companheiro dele, que também de Benin, da África, que é católico, ele fazia o gesto. Aí, no final, eles não falavam português muito bem, somente francês, e aí ele se apresentou, sou Ebrahim, muçulmano. E eu falei, olha, o muçulmano frequentando a igreja, olha que importante, né? Mas por que eu estou trazendo sobre Ebrahim? Porque Ebrahim me fez enxergar um outro lado, que acho que quando você acho que foi o pastor Henrique que falou, né? Deus nasceu, Maria e José tinham suas crenças, né? Eram judeus, aí vieram os magos, né? Que eram outra realidade, enfim. Até em Pentecostes a gente vê essa né? Exato. E aí eu tinha uma concepção que acho que muita gente tem com relação ao muçulmano. E que a gente só pensa na violência, mas não é de fato o que de fato a crença. E aí o Ebrahim foi entrando na minha vida, eu precisei do Ebrahim em algum momento para atender um paciente no hospital, no São Francisco, nós participamos, vimos o ritual, enfim. E o Ebrahim sempre falando de Deus, sempre falando de Deus. Levantava, mandava uma mensagem, Padre, Deus abençoe você, né? E aí a esposa dele veio
Brasil, e para oficializar documentação eles precisaram casar aqui no civil, então por isso que eu sou padrinho no civil. No civil, né? E Mas não deixou de dar sua bênção a eles também. Como ele me abençoa, né? Então a gente externa. Retribui. Né? Isso. E fala pra gente, aproveitando, né, padre, a gente já ouviu o Celso, ouviu meu irmão aqui também muçulmano, sobre, para você, né, que é da Igreja Católica, é padre, capelão, quem é Jesus? Eu gosto de pensar, quando me fazem essa pergunta, do trabalho que eu realizo. Não sei se o Celso ele compartilha da mesma situação, mas eu vendo ele conversar, já tive com ele em outros momentos, a gente vê que ele é muito ativo, muito dado com as pessoas, né? Quem é Jesus para o Padre Josilei? Eu consigo enxergar Jesus no que eu realizo no meu dia a dia. Jesus para mim está num doente que eu atendo no hospital, é aí que eu experimento Ele, não é? É aí que eu me conecto com Ele. Jesus está com a pessoa que eu encontro na rua passando, é desta forma, não é? É lógico que enquanto padre eu tenho minhas fórmulas, de ritual, né? Só que eu tenho que ultrapassar esse ritual, senão eu fico muito fechado, engessado, não é? Numa situação e não consigo ir além. Né? O que Jesus espera de mim? De encontrá-lo o tempo todo. Né? Então é desta forma que eu no encontro com o outro. Né? É que nem aquela palavra, né? Onde está você e mais um reunido em meu nome, lá estarei. Perfeito. Perfeito. No entanto que quando nós estamos no hospital fazendo oração, a gente, olha, Jesus diz, onde 2 ou mais, ele se faria presente, ele está presente. Né? Então, você que está aí, Jesus também está aqui no meio de nós, porque sem não? dúvida. Não é não? Com certeza. Na sua casa, aqui com o irmão Amir também. E agora eu vou chamar você para mais um videozinho para a gente aí com o Frei Beto. Conhece o Frei Beto? Então veja aí para o Frei Beto quem foi Jesus. Politicast. E como é que você conciliou essa sua vida de ativista com a carreira religiosa entre os dominicanos? Essa é uma pergunta curiosa. Drauzio, eu sou discípulo de um preso político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Foi preso, torturado e julgado por 2 poderes políticos. A pergunta é quando a gente encontra um cristão que não faz nada, perguntar que diabo de fé que você tem, sabe? Que nada questiona essa desordem estabelecida que está aí, a injustiça, a opressão, a exclusão. O cristão tem que ser um ativista, sabe? É um projeto de Jesus a gente lutar por um mundo de igualdade, de paz, de justiça, sabe? Não pode cruzar os braços. Quem cruza os braços e fica, né, olhando para cima não entendeu nada. Não entendeu nada. Acabamos de ver aí Frei Beto também. E o tema do nosso programa, quem foi Jesus Cristo? Está aqui comigo o irmão Amir, direto de São Paulo, o pastor Celso e também o padre Jô, para falar um pouquinho para a gente, cada um, né, na sua vivência, no seu cotidiano, quem foi Jesus histórico. E eu chamo você também aí a curtir, comentar e compartilhar através das redes sociais, Fábio Sardinha no Facebook ou no Instagram, @Fábio Sardinha Oficial. Comentar também quem foi Jesus Cristo para você e quem é Jesus Cristo. E esse é o tema de hoje do nosso programa, desse bate-papo aqui. Amir, vamos lá. Você faz parte aqui da Mesquita, né? A liderança religiosa aí da Mesquita Luz de Ribeirão Preto. Participou ativamente aí das ações, né, em prol da Palestina, pela paz. Não teria como aqui a gente não abordar essa questão com você também. Como que você está vendo nesse período, com um momento mais de reflexão também, né, de você buscar aí essa religiosidade ao encontro da paz, esse conflito? Como que você está, você e os irmãos muçulmanos, está vendo luz aí, esperança no fim do túnel? Então, no começo, antes de falar sobre esse assunto, eu queria mandar saudações para o nosso amigo Ibrahim, de Benin, que o padre já estava falando sobre ele. Eu já conheci ele, infelizmente, no final do tempo dele aqui no Brasil, com a esposa dele. Ele estava um homem maravilhoso. Também sobre o Jesus Cristo, também nós, com tanta certeza, nós muçulmanos respeitamos ele e falamos que ele é o mensageiro antes de nosso mensageiro, o último mensageiro, Muhammad.
Não sei se todo mundo sabe isso ou não, mas nós muçulmanos, nós não só seguimos o profeta Muhammad único, nós seguimos o profeta Muhammad e todos os mensageiros de Deus, além dele, além disso, que nós temos Jesus e temos Moisés e todos os mensageiros de Deus de todos os tempos. A Maria, a mãe de Jesus, é muito importante para nós no Islã, que ela é a mulher mais importante de tanto a história que estava importante e maravilhosa. Tem um capítulo inteiro no Alcorão que é chamado Maria mesmo, o capítulo 19. Ele está falando sobre a história de nascimento de Jesus, como estava. Da visão islâmica, com certeza, é diferente de como está da cristianismo um pouco, mas tem a mesma, algumas coisas comuns e algumas coisas diferentes. E agora, sobre o assunto de Palestina. A Palestina é sempre a terra sagrada, né? Sempre nós todos respeitamos essa terra. Aí onde nasceu Jesus, onde migrou Abraão, e do começo de todos, e ficou lá com a família dele, e depois já mudaram para o Egito, a família de Jacó e José já foram para o Egito, ficaram lá, e voltaram de novo no tempo, depois de Moisés, voltaram de novo, fizeram muitas guerras, e ficaram lá um tempo, e nasceu Jesus, e aconteceu o que aconteceu dos romanos, mataram quem mataram, mas no final é que eu quero dizer, essa terra sempre de quem fica. A terra no Islã, em geral, é a terra de Deus. Todas as terras são de Deus. Ele dá para quem ele quiser. Ele dá para quem deve sobreviver na terra, aplicando a justiça e respeito na terra. Justiça e respeito que é nosso método islâmico sempre, que nós adoramos Deus, de como Ele ensinou-nos na nossa religião, e temos a liberdade de cada pessoa quer adorar a Deus do jeito que ele está aprendendo na igreja, na sinagoga, qualquer lugar que está adorando Deus, ele tem respeito por isso. Mesmo se ele não adora Deus, ele está adorando outras estátuas ou qualquer coisa, nós respeitamos a religião de todo mundo, mesmo se ele fosse ateu, nós não temos o problema da religião das pessoas. O problema nosso é que as pessoas que não aplicam a justiça ou não respeitam as outras religiões na Terra. Então, aí essa terra foi por um tempo, aconteceu muitas guerras lá e chegou essa época que nós temos Israel, os israelenses que estão lá, os palestinos que estão lá brigando. De vez em quando acontece essas brigas que sempre finaliza com uma tragédia muito ruim, uma drama que acontece na terra. De vez em quando Israel ataque a Gaza, ou ataque a Cisjordânia, e também as pessoas de Gaza atacam Israel e as pessoas de Cisjordânia às vezes agora estão mais calmas, não estão atacando mais. O que quero dizer que essa briga sempre acontece, sempre começa, alguém provoca o outro e sempre tem essa guerra. Nunca acabou e nós não sabemos quando vai acabar essa guerra, mas esperamos com tanta certeza mais por esse. Se a guerra estava territorial, as pessoas estão brigando, quem lidera essa terra, então vamos para o parte democrático, que acontece no mundo inteiro. Vamos fazer igual do que eles fizeram na Irlanda do Norte, como fizeram no Sudão do Sul. Vamos fazer uma votação, quem lidera a terra, que nome que eles querem, que bandeira que eles querem. Se essa guerra foi por causa de motivos religiosos, então nesse caso fica muito difícil. E quem eu sei sobre os palestinos estavam defendendo as casas deles, a terra de cada um, que ele mora lá, já foi a herança dos avós dele. E os israelenses já foram nas épocas do Nakba, que estava 48, na 1948, foram e roubaram, e depois em 1967 também foram roubar mais casas, e por isso eles estão defendendo as casas deles. No outro lado, já todo mundo escutou
o primeiro-ministro de Israel está falando com versículos da Torá, falando que ele está querendo tirar a violência da terra, como ele falou, e essa guerra para ele e para todos os israelenses são guerra sagrada, guerra por motivos religiosos. Quando está a guerra por motivos religiosos, nós esperamos que não faz mal para ninguém. Quando está motivo religioso, vai acontecer o mesmo que está acontecendo agora, matando os muçulmanos, cristãos, destruindo as mesquitas, destruindo igrejas, destruindo hospitais, com certeza matam as crianças, adultos, e não ligam por nada, porque o motivo, o que está motivando eles para fazer isso, outra coisa diferente ao propósito essencial, que eles querem liberar a terra, se eles estão falando isso, mas na verdade estão querendo aplicar umas regras religiosas. Nós sabemos com tanta certeza que tem algumas coisas que estão alteradas, tem coisas que foi eliminadas. Jesus chegou, já tirou muitas coisas que estavam aplicadas no tempo anterior. Quando ele chegou, falou para vários versículos que estão no Testamento Antigo, ele parou de usar ela e já falou que usam esses novos versículos, essas novas regras para todo mundo ficar em paz. Já retomamos. Espero que Já retomamos, nós temos que chamar agora também, nós temos aqui, viu, Celso, Padre Jô, nosso momento também saúde aqui no Ribeirão Movimento, você já conhece, é nosso momento MedClean. Então, para você que está precisando, né, de uma assistência médica para a sua família, chega no final do ano, tem que fazer aqueles exames de rotina, você já fez? Não fez ainda? Então, vem conhecer a MedClean para que você possa ir para toda a sua família ter um atendimento humanizado com qualidade que você merece. MedClean, clínica de multiespecialidades em Ribeirão Preto e Guariba. São mais de 29 especialidades. Atendimento humanizado. Realização de exames médicos e laboratoriais. Sua saúde sendo cuidada em um único lugar. Medicina com alta tecnologia e segurança. Consultas e procedimentos ambulatoriais com valores acessíveis. Convênios médicos parceiros. Venha conhecer e cuidar da sua saúde. MedClean. Sua saúde é a nossa especialidade. Essa é a MedClean, da minha família, porque eu conheço, recomendo para a sua família. Então, se você não conhece ainda, entre em contato. Um grande abraço aí para toda a família MedClean, doutor Stanislau, doutor Fred, que aparece ali também, que é dermatologista. São médicos ali especialistas, que não é só atendimento, né? É humanizado. Você vai lá e você fica amigo dos médicos, eles vão se preocupar com a sua saúde de forma complexa e total que você merece. Bom, voltamos aí ao nosso tema de hoje, quem foi Jesus Cristo? Pastor Celso, está aqui também, né? O irmão Amir, Padre Jô. Com relação a esse período, né? Nós temos aí, nessa forma de organização da sociedade, o comércio muito, né, forte agora, 25 de dezembro. E de que forma, eu gostaria de perguntar para vocês, esse comércio também, né, essa questão comercial influencia também, né, a figura de Jesus Cristo. Como tem lojas que vendem vários produtos, poderíamos dizer hoje também que existe o produto Jesus Cristo ao gosto do cliente, Padre Jô e Pastor Celso? Eu vou contar, eu tenho certeza que você vai ter aí uma colocação melhor pela sua experiência, né? Mas eu estava celebrando a Santa Missa lá na Santa Ângela, e a gente sabe que hoje a relação comercial ela atinge mais os pequenos, as crianças, né? A figura do Papai Noel, enfim. E aí eu resolvi chamar as crianças, viu, pastor, na frente da igreja, do altar, e disse assim: vocês acreditam no Papai Noel? Porque a centralidade do Natal não é o Papai Noel, né? E as crianças, obviamente, que elas cresceram acreditando no Papai Noel, na figura do Papai Noel, né? E aí eu disse, ele existiu, né? Por conta de Nicolau, que era um religioso, né? Uma referência
que cuidava que cuidava dos pobres, dos necessitados, enfim, até mandava fabricar brinquedos realmente para entregar e usava a roupa papal, que a roupa era vermelha, cheia, enfim. Aí eu disse, olha, então, mas ele existiu. Aí uma criança, porque eu quis começar, porque uma criança, o papai dela disse assim, porque eu perguntei, vocês já pediram presente para o Papai Noel? O papai disse, não, meu filho não pediu para o Papai Noel. Meu filho pediu um presente para Deus. Ele pediu um presente para Deus. Foi lá, fez oração, falou, Deus, eu quero ganhar um presente no Natal. Aí eu resolvi fazer, viu, amigo, uma oração com as crianças. Falei, então vamos pedir para Deus, né? Para ver se consegue. Eu disse assim, olha, Senhor, ajude essas crianças que estão aqui, elas com a cabeça inclinada, não é elas que estão pedindo para o Senhor um presente de Natal, mas olha, que papai e mamãe tenham muita paciência com os pedidos das crianças, né? E que as crianças também se contentem com aquilo que possa vir, porque está tudo tão caro, está tudo tão difícil, né? Justamente para lembrar que a centralidade mesmo não é isso, né? O comércio, ele tem o seu movimento, né? Ele faz esse movimento, né? Porque eu acho que tudo hoje que gera, né? Exato. Exatamente. E pastor Celso, o que você vê essa abordagem? Esse movimento todo de final de ano, de Natal, é natural, né? Que aconteça. Eu não vejo absolutamente nada demais a criança ter aquela fantasia de que o Papai Noel vai trazer um presente para ela. Os meus filhos, por exemplo, nunca acreditaram em Papai Noel. No entanto, nunca deixaram que o Papai Noel não fosse não fizesse parte dessa magia do Natal. Porque, na verdade, é uma coisa mágica, bonita, gostosa. Poxa, você trabalhou, batalhou, suou, se estressou o ano inteiro. Aí você está chegando no final do ano, 365 dias de luta. Tem um momento de congraçamento, não só com a sua família, mas você pode externar isso à sociedade através de uma simples lâmpadazinha de Natal? Então, vamos aproveitar o momento e quiçá, o aniversariante esteja realmente presente nos lares, né? Faça-se uma oração à meia-noite, né? Antigamente tinha a missa do galo, agora não tem mais, né? Alguns lugares tem. Os outros acho que é do pintainho mesmo. Então eu vejo assim, sabe? O importante é que a gente esteja bem consigo mesmo, bem com a família, bem com o próximo, porque aí a gente vai ter todo o ambiente do Deus mais humano está conosco realmente, conforme ele mesmo disse, que não nos deixaria órfãos ao ir para o Pai, mas nos deixaria o Espírito Santo. E é ele que está aqui. Esse é o Jesus. E é uma coisa como o padre já falou, dentro da gente, conosco, e é no uma encontro das pessoas na rua, sei lá, onde quer que seja. A gente está falando sobre quem é Jesus, mas e o motivo por que ele veio? Né? O que ele veio trazer de fato para nós? Isso que nós celebramos, né? Verdade. A gente está falando de guerra, de conflitos. Isso. Ele é a luz. Ô, padre, com todo o respeito, séculozinho 21, esse povo dito de humano, matando o seu próximo, inclusive crianças, por disputa de terra. Quantas crianças não morreram quando ele nasceu? Porque não queriam o Herodes que o rei nascesse, né? Então isso já vem de longe, né? Bem que a me lembrou, são conflitos que em séculos, né? E ainda por isso que os ensinamentos de Jesus são tão atuais, né, Amir? Queria chamar você para essa questão. O Amir, eu estava pensando, Sardinha, todo árabe é muçulmano? Não. Não, eu acho que não. Errado. Esse é também um pensamento errado. É isso, eu quero que você defina para a gente isso aí. Porque sempre tem essa dúvida. Então, tudo bem. Na Terra tem quase 2 bilhões de muçulmanos. Na Terra. Esses muçulmanos, a maioria deles não são árabes. Os árabes inteiros, todos os árabes, muçulmanos, cristãos, judeu, ateu, de outras religiões, são 400 milhões na Terra. A maioria são no Egito. A maioria dos árabes. Muito bom. Mas assim,
não temos problema sobre a religião no mundo árabe. Aliás, o Egito foi a grande nação da época que nós estamos falando. Sim. Uma potência, né? Exatamente. A África foi um continente importante. Isso. Etiópia, né? Junto com o Egito à época. Exatamente. Aí, Tem os reinos de Daomé também, trazendo um pouquinho mais para cá, né? No período ali do século XIV, XVI. Né? Foram grandes reinos ali naquela região da África, Exato, inclusive. Né? E grande disputa também até hoje. chegaram né? os exploradores. Pela parte, né? exatamente. Aí Como aqui na América, né? Também. Como aqui na América. Também. Mas, ó, pessoal, o programa já está indo para os finalmente. Vou pedir para você não trocar de canal, porque ainda tem muita coisa para falar aqui. E tem a bênção final para você e para sua família. Mas antes, vamos com a Bruna Vanzella, com as dicas aí de ginástica, atividade física para você. E, Bruninha, vamos lá. Mensagem para a saúde aí para todos vocês. Olá pessoal, professora Bruna Vanzella aqui e estamos no final do ano, muitas datas festivas, feriado e o recado de hoje é para você não deixar de treinar. Um treino muito interessante, que é rapidinho e intenso, é o HIIT. É um treino intervalado e bem forte que dá para você fazer com 30 ou 20 segundos de execução, um exercício, 10 segundos de descanso e aí você vai repetindo ou trocando de exercício. Ele é intervalado, 30 segundos por 10 ou por 15, depende do treino que você está fazendo. Mas é uma ótima opção para esse final de ano, dá para fazer em casa, ele é bem intenso e rápido, então você que está em casa vai super curtir. A única coisa é não deixar de treinar, se alimentar bem, beber bastante água e ó, bom final de ano aí, boas festas para você! Bom final de ano, Bruninha, mas antes do final de ano você tem mais um aqui conosco, né? Agora, antes do ano novo, temos mais um especial aqui que fazemos todos os anos, já há 7 anos, né, Pastor Celso? Com relação, temos o Natal que a gente reúne aqui, né, as várias denominações religiosas, e no ano novo eu trago aqui, né, o pessoal que trabalha com tarô, sobre futuro, né? Para você saber um pouquinho, a cigana, sempre trago uma cigana aqui também, ou um cigano, para poder falar um pouquinho sobre o seu futuro. Mas vamos lá, é um sincretismo normal, é o ecumenismo, né? É o ecumenismo. Aqui é a TV da diversidade, pelo menos no nosso programa. Bom, mas, Padre João, antes de encerrar, nós temos uma questão que foi recentemente, gerou muita polêmica, e é bom esclarecer, né? Com relação à bênção, né, do Papa Francisco aos casais homoafetivos, os casais gays, né? Então tem gente que confunde, então a Igreja Católica liberou o casamento gay, não liberou, né? Então é legal esclarecer para quem está em casa essa questão que foi recente agora, né? O padre abençoou, né? E abençoa os casais homoafetivos. Como que o senhor, né, vê essa... E é isso mesmo, né? É a bênção, né, que ele aprovou. E quando saiu a notícia, eu estava com o padre Rafael e eu fui bombardeado na rede social, inclusive alguém da minha paróquia, que pegou uma frase solta. Isso. Né? É lógico que a mídia ela tem a sua coisa do lado bom, né, que é de informar. Mas pode ser que em algum momento a má interpretação daquilo que não foi dito, né, pode vir como um assombro na vida das pessoas, ainda mais quando se trata de religião. E aí ela dizia, agora tá legalizado, né? Enfim, falei, olha, bênção por bênção, pastor, o senhor preside o culto para quantas pessoas? Varia. Mas mais ou menos. Umas 50. Quantos casais que o senhor não sabe, mas são homossexuais que podem sentar no banco da igreja? E alguns, inclusive, a gente sabe. E o senhor, quando encerra o culto, o senhor não encerra com uma oração com a bênção? Não exclui ninguém. Todos recebem não a bênção. Não faz acepção. Né? É nesse sentido, né, a bênção. A bênção é dada a todos. Claro. Né? Você já pensou eu andando na rua e alguém diz, benção, padre? Não, para você eu te dou a raiva. Vou te excomungar. Né? Não é esse o sentido. Agora, isso não está dizendo que está oficializando o casamento, não é, homoafetivo, não é, que está oficializando o matrimônio para casais de segunda união. Não é nada disso, né? É só reforçando mesmo, né, de que nós somos os homens da bênção, não é?
Padre, se alguém pedir uma oração para você, uma bênção, como é que você não vai fazer? Aliás, a questão do casamento homoafetivo, não sei como funciona em termos legais, mas isso aí deve ser estabelecido pelo Congresso. Claro. Né? A igreja não tem essa autonomia de fazer ou não. Portanto, hoje, o casamento homoafetivo não existe no Brasil. O que eu posso fazer, eu já fazia. Tem a união civil, né? O Papa está autorizando, né? Abençoar as pessoas. Que eu acho que é o comum. Como a palavra de Deus é para todos. A gente foi muito bem. Né? A gente já fazia isso. Não sei por que agora eu vejo pastor, a mim, o Fábio, de que as pessoas elas precisam arranjar uma razão para causar confusão, né? E eu vou usar um exemplo, até mesmo aconteceu recentemente, quando Israel, que desconheceu seus próprios conterrâneos e acabou matando, porque a gente está tão afoito, está tão milindrado, né, ou tão saudosista, ou tão estrelista, que o que a gente vê na nossa frente é inimigo. Exato. E não é isso. E eles são filhos do mesmo pai, não é, Mi? Exato. Abraão? Exatamente. Agora, a igreja não está legalizando, não está dizendo que agora vamos celebrar casamento, o matrimônio, né, de homossexuais, ou que vamos celebrar casamento de casais de segunda união. Não é o motivo do documento. Não, perfeitamente, é importante que o esclarecimento, que foi recente, né, pastor? Muita gente ainda se confunde e difunde fake news, né, para criar, às vezes, mais likes. O Papa só oficializou. Exatamente, que já existe. Exatamente. Bom, estamos caminhando para os finalmente, mas agora é a nossa bênção, o momento final. Amir, queria agradecer a sua presença e pedir uma bênção, né, sua final aí, né, dentro da sua religiosidade, da sua fé, para todos que estão acompanhando nosso programa nesse momento. E pedir para ser um pouco, é difícil falar, né? Faz bênção rápido, mas é que o programa nosso aqui é no tempo dos seres humanos, não é no tempo de Deus. Então é um pouco rápido para a gente poder entregar o programa para o outro que vai vir. Então, eu espero que todo mundo fique feliz nesse fim do ano, nessas férias que vão chegar, que estão comemorando o Natal ou não. E uma mensagem que eu faço, mesmo que eu enviei para os muçulmanos particularmente, que eu falei para eles, mesmo se você não está comemorando, não tem rituais de comemorar o Natal com nossos irmãos ou nossas famílias, que a maioria são cristãs aqui, então, mesmo com isso, lembra sempre que mais importante é a relação familiar. Fica feliz, esteja feliz com sua família, fica feliz, dá felicidade para eles, não deixa eles sozinhos nesse dia, fica próximo, comemora com eles, mas não precisa de fazer rituais religiosos, como orações assim, mas pelo menos comemora, deixa eles felizes nesse dia. E todo mundo esperamos que tudo fique feliz e o Brasil sempre fica feliz. Agradeço a vocês a todos por tudo que falaram. Muito obrigado, irmã Amir, e sempre aqui à disposição para você no nosso programa, tá? E qualquer dia eu vou lá visitar a Mesquita também aqui em Ribeirão Preto, a Mesquita Luz aqui em Ribeirão Preto. Todos são bem-vindos, espero que vocês cheguem logo, podem visitar nós, todos os dias está aberto. Muito bom, muito obrigado, e um Feliz Natal para o senhor, um Feliz Ano Novo também. Pastor Celso, mensagem final, mas que a bênção no tempo da TV Tati. Cronos, não no Kairos, tá bom. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade e desejamos a todas as famílias, todos os lares, um Feliz Natal, com muita alegria, paz, e, acima de tudo, aquilo que o Senhor nos deixou de mais importante, que nos ensinou sobre, que é o amor. Amém. Amém. Eu encerro com a benção de Arão, que eu acho que é a benção araônica, né? E falou o Senhor a Moisés dizendo, falarão os seus filhos dizendo assim, abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É o que desejo. A paz para nós aqui reunidos e para você que prestigiou o nosso programa todo esse ano aí de 2023. Desejo a você e a sua família, né, um final de ano aí e um Natal repleto de realizações, com muita fartura, mas não só na mesa,
mas fartura de afeto, de beijo, de abraço, mais do que a troca de presente comercial, que você possa fazer a troca de afetos, né? Aquele abraço apertado verdadeiro, que você tanto acalenta o seu coração. É desse afeto que nós tentamos aqui também estender para você aí na sua casa. Um grande abraço e até a semana que vem com o nosso programa também sobre as previsões. E minha previsão para você é um ótimo Natal repleto de realizações. Até mais. Fique com Deus. No programa de hoje você vai ver como foi o ato em frente à SEDUC. Vai conferir a votação do novo ensino médio em Brasília. E vai conhecer a nova exposição do Museu da Energia. Acompanhe. No dia 15 de dezembro, sexta-feira, a APUESP convocou um ato na Praça da República em frente à Secretaria de Educação, em defesa dos professores categoria O. Esse ato de final de ano, conforme fora dito pelo Fábio, ele foi uma deliberação no sábado. Nós tivemos um Conselho Estadual de Representantes e foi muito importante para nós, porque nesse Conselho Estadual de Representantes nós debatemos inclusive a atribuição de aulas, né? E não tínhamos ainda no horizonte como é que ficariam as atividades pedagógicas diversificadas. Durante a semana, graças à pressão de professores e estudantes na Assembleia Legislativa, várias reivindicações da categoria foram atendidas. Foram muitos dias e muitos meses de luta, mas houve algumas conquistas, né, para os professores agora no finalzinho do ano. Quais foram as principais? Bom, eu começo primeiro com uma luta que a APUESP empreendeu desde 2022, quando se instituiu as APDs no próprio local de trabalho. Isso virou uma palavra de ordem nossa. A forma de atribuição nós mexemos via negociação, isso não avançou no parlamento, mas as APDs avançaram. Do jeito que o governo mandou, ia ficar a mesma coisa. Mas foi uma articulação, um secretário aqui executivo, o secretário Feder, assim como o presidente da LESP, o próprio líder do governo, que a gente articulou o texto do jeito que tinha que ser. A APD será feita fora do local de trabalho, né? Assim como as faltas e a ampliação do tempo para escolher que carreira o professor quer ficar e acabar agora, né? Então isso, de certa forma, eu considero avançado, porque senão ia ser na marra todo mundo. Então agora, pelo menos isso acalmou. A professora também comentou a situação dos professores contratados em regime temporário. Mas o central para mim foi segurar, além de ter segurado na mesa com o secretário 60 mil empregos do categoria O, que ele ia demitir todo mundo, quem estava em 21, 22 e 23, né? Eles seriam 60 mil que seriam demitidos junto com essa leva, que não vai ser demitido. Agora tem a quebra do contrato e, na verdade, a gente conseguiu fazer com que 2018, 2019, 2020 também faça a escolha junto com 21, 22 e 23, né? Então, ele ia demitir o pacote, a gente segurou 60 mil. E os 40 mil nós colocamos nessas condições, porque também ia tratar da mesma forma. Então, eu não considero pouca coisa, eu vou ficar vigilante, eu tenho uma relação, fico em cima da cabeça do secretário, cima toda, coisa. E as outras lutas que fizemos, por exemplo, tirar da pauta a PEC 9, vamos lutar para ter uma PEC, né, que ela seja de iniciativa popular, porque nós queremos de fato que mantenha os 30%. Nós não aceitaremos que o governo Tarcísio reduza as verbas à educação. Nós tivemos duas mobilizações muito fortes essa semana na Assembleia Legislativa, uma articulação muito importante da nossa segunda presidenta, deputada Bebel, lá dentro da casa, que conseguimos acertar a questão da falta-aula dos professores, que é bom para o professor, para o aluno, para o gestor e para os pais, para todos, porque o professor ele tinha um problema 10 minutos e ele perdia o dia todo, e o estudante ficava o dia todo sem professor, né, com o professor querendo dar aula. Então isso foi corrigido, e a APD, que o professor era obrigado a fazer uma hora de trabalho sem o aluno,
E ele não tinha um espaço adequado na escola. E tem locais, ele pode até fazer um dia na escola se ele quiser, mas tem locais que ele pode fazer, né, para corrigir a prova, corrigir o trabalho, para fazer uma leitura, locais mais tranquilos para esse professor e que vai, com certeza, melhorar a qualidade de trabalho deste professor. E por que não? Isso era um castigo dos professores feito pelo governo do estado, que a Assembleia, né, com a nossa mobilização, com a nossa luta, com a ação interna da professora Bebel lá dentro, nós conseguimos derrotar. Uma das primeiras atividades de 2024 será reunir os professores temporários para elaborar um plano de lutas. Uma das bandeiras permanentes da APUESP é a de direitos iguais para todos. O projeto do novo ensino médio, alterado pelo relator na Câmara Federal, não tramitou. A mobilização de estudantes e trabalhadores da educação na terça-feira, dia 19, fez com que a votação fosse adiada para 2024. Parabenizá-la pela luta em São Paulo e pela luta, pela presença, pela pressão que fez aqui em Brasília, e tivemos uma grande vitória, porque não será votado hoje, será o ano que vem. Nós vamos continuar na batalha, ainda pressionando, e precisaremos muito de pessoas como você, Bebel. É isso aí, eu venho na condição, principalmente de segunda presidenta da APUESP, que todo mundo sabe da minha militância, e sabe por que a gente é contra a medida provisória reeditada agora, nessa possibilidade que o Mendonça, o deputado Mendonça Filho teve, de ser o relator, né? Porque a gente sabe que é aquela disparidade histórica entre uma escola para os pobres e outra para os ricos. Nós queremos que sejam ouvidas as vozes dos estudantes, a dos professores, porque essas porcarias itinerários formativos que a medida provisória implantou foi um massacre total dos estudantes que perderam o conteúdo. E nós queremos que a estudantada tenha direito a todo o conteúdo, não um pedacinho de conteúdo, porque os filhos dos ricos é conteúdo total e nós, um pedacinho de conteúdo. Em janeiro de 2024, será realizada a CONAI, a Conferência Nacional de Educação, em Brasília. O novo ensino médio será ponto central das discussões. Você sabia que o atual traçado do Rio Pinheiros é resultado de obras que lá atrás, no século passado, foram realizadas para aumentar a oferta de energia na cidade e região metropolitana de São Paulo? Essa é uma das curiosidades trazidas pela exposição Energia e Transformação, a nova mostra do Museu da Energia de São Paulo, com objetos de acervo, recursos interativos e espaços instagramáveis. A exposição nova, ela faz 2 grandes recortes, né? O primeiro deles é a memória do casarão. Então vai contar o que esse casarão representa nesse território e qual a história que ele conta, quem foram os sujeitos que estiveram aqui. E o segundo recorte é a energia e transformação. Então a gente vai falar sobre a energia e as transformações que a energia sofreu ao longo do tempo. Isso principalmente voltado para a cidade de São Paulo. O acervo da Fundação ele é riquíssimo, né? Porque ele é o único praticamente que trata dessa temática sobre energia. A gente tem uma sala que tem experimentos, né, de física. E isso é muito atrativo porque daí a gente vai trabalhar muito com a questão do ensino por investigação. Como que funciona a física, quais os conceitos tratados em sala de aula a gente consegue enxergar aqui no museu. Uma coisa muito importante que a gente sempre quis trazer para discutir é contar um pouco da história das mulheres na ciência, né? Porque elas existem, elas ocupam um espaço, mas elas ao longo da história sempre tiveram um apagamento ou pouco reconhecimento. Quando a gente resolve fazer esse recorte da energia e trata ela não única e exclusivamente como um conceito, isso traz um trabalho interdisciplinar e até mesmo transdisciplinar, né? Então a gente consegue integrar geografia, falando de urbanismo, de mudanças na paisagem, biologia e ciências, falando dos conceitos físicos, até mesmo da questão do impacto da energia no meio ambiente e também de história, né? Então como se deu esse processo ao longo, né, do tempo, quais foram as principais situações marcantes numa década em específico, algum momento específico, e o que a gente tem hoje de energia, o que a gente consegue abordar de sustentabilidade, meio ambiente, esse impacto ambiental, qual que polui mais, polui menos, qual que é o
o fator desse impacto, né? Então, acaba construindo um roteiro, tanto aqui no museu quanto em sala de aula, interdisciplinar e crítico também. Aqui no Museu da Energia de São Paulo, nosso principal público é o público escolar, então nós temos visitas mediadas, agendamento. Então, por favor, venham para o Museu da Energia conhecer a nova exposição. O Educação na TV de hoje fica por aqui. Fique ligado em tudo o que acontece no mundo da educação acessando o portal e também as redes sociais da APUESP. Até a próxima semana.